Eu peguei esse projeto com uma finalidade de mostrar para vocês o quanto o arquiteto precisa estar antenado, eh, nos sistemas que envolvem uma edificação. Tanto como parte, dali da concepção, né, do projeto, e é lógico, né, do anseio do cliente, eu sempre falo isso, do anseio do cliente, o que que ele vai querer daquele projeto, o que que representa e quais as necessidades que aquele projeto precisa atender. E aí, olha que interessante, na verdade, eh, o projeto tem um diferencial incrível, né, os recortes que tem na fachada, a gente vê muitas fachadas em linhas retas e tal, e se a gente observar nesse projeto, além de ele parecer um semicírculo não, né, um círculo meio ovalado, depois você vai ver na planta, os recortes de abertura são totalmente diferentes. E eu comecei a olhar, eu ia falar sobre isso, mas, por exemplo, sobre esse tipo de abertura, como que é possível a gente fazer essas aberturas inclinadas ou manter, né, esse recorte na fachada, que técnica que eu uso, como é que é possível fazer isso e tal. Mas aí, dá uma olhadinha, vamos olhar o projeto é muito interessante, porque ele explora, outras coisas, que é o que a gente gosta de falar aqui, o que o arquiteto precisa saber, quando se projeta algo assim. Olha que interessante, né, como que ele faz apoio desse aquário aqui, olha a estrutura de concreto executada aqui, né. Então o arquiteto, ele vai dando todas essas, dicas, essas nuances para aquele que vai projetar, porque ele já pensou por trás. Ele não vai deixar esse projeto na mão do engenheiro, ir lá e calcular, ele vai fazer só a curva no desenho, não, ele vai dar todas as direções, e de como ele quer. E se ele quer um vidro curvo, ele entende e sabe que isso é possível. Isso é uma das coisas. Mas olha que interessante, que já vamos dar uma olhada. Olha a quantidade de instalações complementares que a gente tem aqui. Muito provavelmente parece um ambiente meio que subsolo, né? Isolado, não tem janelas externas, tal, é mais controlado. Mas olha, a gente tem ar-condicionado, a gente tem, deve ser uma espécie de uma exaustão, cabos elétricos, iluminação decorativa, cara, uma série de coisas, de interferências que, ele resolveu deixar tudo isso exposto. Ele poderia colocar um forro sobre tudo isso daqui, né, e acabar com esse visual. Não, mas ele quis fazer isso acontecer, e aí ele precisa pensar, como que ele faz isso de uma forma que no visual total ali do ambiente, não seja uma coisa que parece que está mal executada ou, né, mal acabada. Isso é muito importante. De novo, o detalhe do aquário, como tem ar-condicionado aqui, muito provavelmente deve ser uma espécie de um aquecimento da água que é necessário. Cara, olha a quantidade de projetos que esse cara desenvolveu, que esse cara, que esse arquiteto, né, teve que pensar e teve que juntos discutir esse projeto. A gente vê muito a estética do prédio por fora, né, o resultado dele, mas o que está por trás, né? O que está por trás das grandes arquiteturas? Esse é o segredo. E aí, ó, vamos dando mais uma olhadinha, muito legal, né? Os detalhes, você vê que ele faz questão, depois você dá uma olhadinha com calma, ele detalha a fachada, os revestimentos, as camadas da fachada, na verdade. Aqui, ó, ele mostra, olha que interessante como é feito, ó, concreto na veia, né? Então olha como é robusto. Então o arquiteto pensa tudo em tudo isso, né? E isso é uma coisa, tá vendo que ele deixou aqui aparente esse vão que tem ali? Muitos vão dizer, olha, vamos fechar ali e tal. Não, mas essa foi uma questão da arquitetura de deixar dessa forma. Vamos dar mais uma olhadinha? Olha que detalhe interessante, como que ele executa isso numa alvenaria? Vai encher de reboco aqui para depois fazer, né, cortar mais fino? Ele consegue fazer isso pela técnica construtiva do concreto, ele deixa isso na forma. Imagina a execução disso. Cara, imagine isso sendo executado na obra. Como que faz isso? Porque se a gente vai concretar,
tudo isso aqui numa forma só, como é que ele faz essa abertura, né? Essa forma tem que ter um desenho diferenciado, depois a gente joga o concreto, já sai, tá, beleza, mas e essa altura aqui? E aí, como que a gente trabalha isso? Como que o arquiteto conseguiu atingir isso? Isso é fantástico, porque é como a gente fala, não está lá no Revit, o Revit ajuda, não está no ArchiCAD, o ArchiCAD ajuda, mas está na cabeça do arquiteto entender tudo isso e como isso tudo vai se dar. Olha os detalhes aqui que vai aparecer. Olha que interessante, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Os recortes. Olha isso daqui que ele fez aqui. Como é possível fazer isso, esse recorte? É uma forma. E o que é mais difícil é essa altura na obra. Esse patamar foi executado primeiro ou não. Cara, isso tem que sair exato, cara. Isso aqui é interessante, isso que faz com que a arquitetura, né, a profissão arquitetura, tenha todo esse diferencial, porque é o arquiteto quem manda no projeto, assim dizendo, no bom sentido, tá? É o que diz como aquilo vai ser. De novo, o detalhe do aquário, ó, olha quantas instalações tem. Ele tem que pensar tudo nisso, não só nessa estética, mas como formar essa estética. Muito bacana, né? De a gente se ver. Olha esse vidro, olha esse vidro redondo. Como isso é executado. Fantástico, né? Isso é muito legal. Olha embaixo dele, né? E aí, ele quer fazer isso, ele pode fazer isso numa laje convencional? Não, tem que ser uma laje maciça. E aí, como é que faz isso? Né? Olha a quantidade de instalações que ele tem. Esse é o pensamento que o arquiteto tem que ter. Como executar. E no projeto dele tem que funcionar isso. Por quê? Porque ele tem que dar todos os artifícios para que aquele que for fazer estrutura, que for fazer instalações, saiba do que está fazendo. Esse é o grande segredo da arquitetura. Né? Olha a planta como ela é feita, né? Não é uma planta circular, é uma planta toda diferenciada. O arquiteto tem que ter muita manha. Isso é muito bom, você precisa treinar muito isso. Né? Isso é muito legal. Olha como tem bastante pilar aqui também. Então, tudo isso ele tem que compatibilizar. Isso é muito interessante, ó, quando você vê esse negócio mais escuro, tal, são algumas aberturas ou alguns locais onde, por exemplo, pode ter um plano inclinado que ali naquele momento do corte é um vazio, é representado um vazio. Cara, é um 3D que se o cara não tiver na mente dele, ele não executa isso de maneira alguma. Isso é o mais interessante da arquitetura, isso é o que é legal, beleza? Então dá uma lida aí também, que vale a pena ler sobre o projeto. E é isso aí, é o nosso estudo diário que a gente faz. E, cara, que eu amo fazer esse estudo diário, que é arquitetura. Um grande abraço aí, fique com Deus. Também lá no YouTube, plataforma Matriz e no TikTok.